Hello, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje, até com uma identidade visual pronta aqui, o Pod de Negócios. O nosso podcast é um podcast voltado para empreendedores. A gente fala de vários assuntos aqui para empreendedores que querem iniciar, os que já estão na carreira e querem alavancar. Então, eu trago profissionais que eu escolhi a dedo, que já estão com sucesso para passar alguma coisa para a gente. Eu me chamo Débora, sou contadora, trabalho na área há mais de 20 anos, tenho meu próprio escritório contábil e abri esse podcast para poder ajudar novos empreendedores. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, é o Jonas Santos. Nós vamos falar sobre barbearia, mas o Jonas tem vários outros negócios, então tem muitos insights para passar para a gente, muitas informações valiosas. Já aproveita, curte o nosso conteúdo, compartilha, segue nas redes sociais e também já ativa o sininho para você saber quando vier um novo convidado aqui para o nosso podcast. Seja bem-vindo, Jonas, pode se apresentar. Obrigado. Uma boa noite para você que está assistindo. Boa noite, Débora. E se estiver assistindo de dia, bom dia, né? Porque tá gravando. É verdade. Desculpa. Pode se apresentar, Jonas. Então, eu me chamo Jonas, como ela já disse. Tenho 34 anos, sou casado, tenho 2 filhos e sou um empreendedor raiz de natureza. Digo que o empreendedorismo mudou minha vida e eu tô aqui para contar um pouco para vocês daquilo que eu puder contribuir aí para o crescimento. 34 anos só você tem, Jonas? Meu Deus, como eu tô velha. Assim. Foi só trabalhei na cana-de-açúcar, deu uma distratada, mas eu só tenho 34. Que você é branco, né? Branco envelhece mais rápido mesmo, normal. Jonas, eu vou te perguntar aqui já, iniciando. Você tem uma frase, é um bordão que eu vejo assim, né? De porteiro a empresário, né? Você usa sempre isso. Então, para a gente começar lá do início, me fala como que foi a sua trajetória profissional até você chegar na portaria. É história, hein? Pode ir, vamos lá, somos todos ouvidos. Você diz a minha trajetória até ser porteiro ou de porteiro até ser empresário? Não, até ser porteiro. Ah, não, então não tem história. Não tem história? É bem vago. Foi uma época da minha vida bem obscura. Na verdade, assim, eu não tenho escolaridade, né? Então, eu saí no ensino médio da escola e a única profissão que eu consegui arrumar foi ser porteiro. Não posso falar que eu fui porteiro porque eu queria ser, foi falta de opção. Até eu ser porteiro, eu trabalhei acho que uma vez em obra, de ajudante de pedreiro, e quando eu casei, minha esposa engravidou, a gente estava sem condição nenhuma, então eu tive que me virar. E sem experiência, sem estudo, sem escolaridade, você tem que arrumar o que vem. Mas você fez o ensino médio, né? Você só não tinha faculdade, né? Não, então, eu saí no ensino médio. Eu saí no 2º ano do ensino médio. Não terminei o estudo, Entendi. Né? Só que assim, não posso dizer também que foi falta de opção, porque eu queria trabalhar, porque eu precisava sustentar a família. Não, era preguiça mesmo. Era um cara bem preguiçoso, relaxado. E vítima, né? Sempre me achava vítima do lugar onde eu nasci, da família, do Brasil. Você veio de uma família pobre, então, né? Fala um pouco assim da tua infância, como que foi a questão financeira, né? A questão educacional da tua família. Então, minha mãe separou do meu pai quando eu estava grávida e aí ela veio para São Paulo. Graças a Deus nunca passei fome nem nada, assim. Fui criado num bairro pobre, mas não uma família carente. E ela sempre se matou muito assim para dar os estudos para mim, para o meu irmão. E eu em nenhum momento aproveitei essas oportunidades. Era realmente um adolescente bem rebelde. E aí quando eu saí da escola também não foi para trabalhar nem nada, foi por abandono mesmo. Sim. Óbvio que isso trouxe consequências depois, quando eu já virei um homem e tal, eu acabei sofrendo com tudo isso que eu tinha vivido antes. Mas nessa época mesmo da infância, adolescência, a minha mãe sempre se matou mesmo para dar a condição, que é sozinha, né? Até a gente... A ideia dela era que a gente tivesse um bom estudo para ter uma boa profissão. Mas hoje o que me faz ser um empreendedor acho que foi a falta de opção, e isso eu tenho que agradecer, porque talvez se eu tivesse terminado, feito uma faculdade, eu estaria trabalhando para alguém até hoje. Você tocou num ponto importante. A crise, né, traz pra gente, força a gente a criar oportunidades, né? Porque às vezes a gente, tendo várias opções, a gente não se força a crescer, né? Na verdade, eu considero, e eu ouvi o Rick Chester falar uma vez sobre isso, que para você dar certo na vida, não vou nem falar como empreendedor, mas para você dar certo na vida,
Você tem que estar numa rua sem saída em cima do ringue apanhando, sem saber brigar. Que aí você vai apanhar tanto, não tem pra onde correr, que você vai ter que reagir se você quiser viver. Você fica forte. E eu acho que foi isso que contribuiu, porque quando eu fui abandonando as oportunidades, né, de estudo e tudo, e eu realmente não queria nada com a vida, chegou um momento que ou eu desistia ou eu fazia alguma coisa. Então, por não ter opção, eu tive que ser obrigado a agir para mudar a minha realidade. Né? Se a Thaís não tivesse engravidado, se não tivesse um filho, você acha que você teria feito a mesma coisa ou não? Ou jamais. Ou foi o fato dela ter engravidado? Quanto mais desgraça, mais te mexe para você fazer alguma coisa diferente. Eu acho que, não que a zona de conforto é ruim, mas não que uma vida estabilizada ou planejada não vai dar certo, mas quanto mais planejamento, quanto mais comodidade, menos resultado, eu acho. Legal. E foi lá na portaria que você tomou a decisão que você não queria mais ter essa vida. Como que foi essa virada de chave de porteiro virar empresário? Agora sim a gente entra em história. Agora tem história, né? Então, como é que era a minha vida como porteiro? Acho que é importante a gente ressaltar isso. Eu era um cara totalmente travado mesmo, eu não conseguia me comunicar. Falar em público para mim era um problema, conversar com as pessoas era um problema. E a portaria meio que era um escape para mim, porque eu ficava dentro de uma guarita, não falava com ninguém. Então eu só abria e fechava o portão, essa era a minha vida. E por falta de condição mesmo, que aí eu já tinha o meu filho, era recém-nascido, eu tinha que trabalhar todo dia. Então eu tinha uma folga na semana, trabalhava todos os dias e todas as noites, né? Eu trabalhava à noite. E a minha rotina era, eu saía de casa 4 horas da tarde, pegava o ônibus no Itaim, descia lá na Vila Alpina, 7 horas da noite, aí trabalhava 12 horas. Aí saía 7 da manhã, pegava o ônibus, descia lá no Itaim, aqui no Itaim, 10 horas da manhã. Dormia, 4 horas eu ia, pegava o ônibus. Passava o dia dormindo? Só era o que me restava, né? Aí eu vivi essa vida por muito tempo. E pra mim, assim, existe uma frase na portaria que é: você nasce porteiro e você morre porteiro. Nossa. Pela zona de conforto que você cai. Não é porque a condição é boa, é porque você se acostuma com o que te dão. Certo. E eu estava acostumado com isso mesmo. A minha vida, assim, para mim, estava tranquilo viver essa vida. Eu já me acostumei, me conformei que eu era uma vítima, então a culpa não era minha disso. A culpa era do país que eu nasci. A culpa era do sistema. Então, para mim, foi ótimo, assim. Eu falei, poxa, encontrei meu lugar, vou até o fim da vida aqui. E não é culpa minha. Eu só fui vítima, né? Só que uma vez, assim, aí foi uma virada de chave num estalo. Um dia, um amigo meu, porteiro, chegou no serviço. Era numa segunda noite. E ele chegou mudado, assim. Mas sabe numa transformação que você olha e fala... Ou foi numa igreja e benzeram... ou fizeram algum trabalho pro cara, ele chegou muito animado, assim, iluminado, abraçando, beijando, e eu te amo. E todo mundo era, assim, a vida de merda de toda pessoa que ganha um salário mínimo. Sim. E nada contra quem ganha um salário mínimo, mas não tem como falar que é feliz. E essa era a vida. E ele chegou lá assim, poxa, Jonas, cara, encontrei um caminho pra mim, vou mudar de vida, já decidi, minha história vai ser outra a partir de hoje. Eu falei, caramba, mano, que cara louco, né? Na cabeça eu pensei, mano, ele foi numa igreja, tomou uma água e voltou muito louco. E aí, assim, isso há 8 anos atrás. Eu nunca tinha ouvido falar de inteligência emocional. Tem gente que nunca ouviu falar até hoje, né? Ou se ouviu falar, não sabe exatamente o que é. Né? E, enfim, eu nunca tinha ouvido falar. E aí foi a primeira vez que eu ouvi. Ele falou assim, mano, eu fui num seminário de inteligência emocional e lá eu identifiquei as minhas crenças. E aí, quando eu identifiquei, eu descobri o que estava me travando, eu desbloqueei e agora eu tô voando. Caraca. Só que, mano, como é que você vai acreditar nisso? O cara tava de porteiro na minha frente, eu falei, tá, você tá voando aonde? E o resultado você tá aqui disso, dentro né? da portaria junto comigo. Ele falou, não, você não tá entendendo, mano. Agora eu descobri que eu sou capaz, a minha felicidade só depende de mim. E aí eu falei pra ele, tá, beleza, seja feliz, mano. Ele falou, mano... Não te impactou isso naquele momento? Em hipótese alguma, eu achei que ele tinha sido ludibriado, né? Só que ele falou assim, cara, é o seguinte, eu não posso ficar com isso pra mim, eu tenho que transformar a vida de outras pessoas. Eu falei, vixe, chamaram o cara pra vender alguma coisa, né? E aí ele falou, então você vai nesse seminário
e você vai ser transformado também. Eu falei, você é louco, eu vou como? Não tem como eu ir. Ele falou, você vai e é o seguinte, e aí eu agradeço demais ele até hoje, porque ele falou assim, se você for e não gostar, eu vou pagar pra você. Falei, é sério? Ele falou, é. Só que na época era R$998 o meu salário. Quase o salário. Não, o meu salário era 998. E o curso era 400. Metade do salário. Tipo, metade. Aí eu falei assim, mano, eu não tenho nem dinheiro pra ir. Ele falou, pega emprestado, mano. Se vira, eu também não tenho pra te emprestar, porque eu sou porteiro também. Uhum. Mas pega emprestado com alguém. Enfim, peguei um cartão, parcelei em 10 e falei pra ele, se eu não gostar, você vai pagar as parcelas. Uhum. Ele falou, demorou. E eu fui. E assim, pra não estender, senão a gente vai ficar mais de 1 hora aqui. Nessa pergunta. Depois disso, assim, quando eu voltei na segunda-feira, eu tava, tipo, o dobro dele, assim, de felicidade. Sério? E aí eu decidi ali que eu ia mudar minha vida. Uhum. Mas foi assim, não foi um trauma, não foi um acontecimento, não foi nada. Eu decidi que eu ia mudar minha vida nesse seminário, que eu identifiquei as minhas crenças. Então, a sua virada de chave foi nesse seminário? Foi esse seminário. Porque eu ouvi pela primeira vez o que era crença e o poder que ela tinha, tanto de influenciar negativamente, quanto de desbloquear você para alcançar coisas maiores. Quando eu identifiquei e eu descobri que era a minha responsabilidade, a minha vida, sim, acabou. Aí eu voltei a ser porteiro, fiquei um tempão de porteiro ainda, mas virei supervisor, gerente, abri minha empresa e fui para cima e hoje eu tô aqui. Então, assim, vamos considerar que você começou a empreender ainda como seletista, certo? Você estava lá dentro, você tinha aquela vida estável, só que você desbloqueou a sua mente e você cresceu lá dentro, sem sair de lá. Você empreendeu sendo funcionário. Eu fui um intraempreendedor. Eu saí de porteiro e, assim, foi rápido. Porque eu fiz o seminário, fiquei 6 meses de porteiro e aí apareceu uma brecha de supervisor. Eu virei supervisor. Depois, rapidamente, e aí é o poder da inteligência emocional de você acreditar que é capaz, tal, parece balela, né? Mas eu sou a prova que não é. E aí eu fui para cima, me especializei dentro da área, fui crescendo, virei gerente da empresa, e aí eu saí, assim, em 2 anos de 998 de salário para 25 mil de salário. Nossa, 2 anos. Em 2 anos. E do mesmo jeito que eu ganhei 25 mil por mês, eu abri mão para empreender e ganhar 0 no começo. Mas a virada de chave foi nesse seminário. Que cargo que você tinha quando você decidiu sair de seletista e ser empreendedor? Eu já era gestor, né? Já era gerente da empresa. Era uma empresa de abaixo do dono eu cuidava. Era uma empresa de portaria. De portaria. Então, de porteiro, você virou chefe dos porteiros. De todos os funcionários. Aí eu já comandava RH, já comandava financeiro, já comandava todos os departamentos da empresa. 2 anos. 2 anos. Rápido, né? Sensacional. Uma pergunta, eu te acompanho, né? Eu sei que você tem ramos diversificados, né? Eu tenho, assim, como regra para mim, que eu acredito que é verdade para todos, que o empreendedor, ele não é só de um nicho, né? Ele fica atento a todas as oportunidades e vai vendo vários ramos, mesmo porque é ruim você concentrar a sua renda numa coisa só, né? Que você nunca Diversidade de renda é positivo. E quais são os ramos que você está atuando no momento? São 3 perguntas de uma só, tá? Quais são os ramos que você está atuando? E tem uma diferença. Qual você mais gosta e qual é mais rentável? Porque nem sempre o mais rentável é o que a gente mais gosta e nem sempre o que a gente mais gosta é o mais rentável. Sim, vamos lá. Diversidade de renda. Se você quiser um conselho aí, você que está em casa, diversifica a sua renda. Ah, mas eu só tenho um salário. Se vira, comece a investir em outras áreas, que isso vai te dar tranquilidade no futuro. Eu comecei empreendendo na área da portaria, saí da empresa que eu estava e abri uma de portaria. E eu dei um boom em 2 anos também. Tipo, quando eu saí da empresa, o dono da empresa falou, 2 anos para você vir e me pedir o serviço de volta. Ele tá achando que empreender é fácil? É fácil, vai ser difícil. Só que como eu já tinha ressignificado as crenças, então a crença... Aquilo que era crítica, para mim, sempre foi alavanca. Eu usava a crítica para crescer. Então, quando ele falou isso, eu falei, ixi, eu vou dar certo. Vou provar para ele que... Na minha cabeça, na hora, eu pensei, vou dar certo, ó, top. Porque todo dia eu acordava pensando, mano, ele falou que eu ia voltar. E em 2 anos eu explodi, assim. Eu abri a empresa, a gente praticamente passou fome nos primeiros dias. Mas em 2 anos a gente cresceu assim, 1000%. Eu tinha muito cliente já. Que legal. E aí eu comecei a diversificar. Falei, mano,
eu preciso mudar meus investimentos, porque senão vou centralizar a renda, centralizar os ovos numa cesta só não vai dar. Sim. Então a minha primeira empresa foi de portaria, e aí depois disso eu fui abrindo outras. A gente vai falar aqui de barbearia, né? Sim. Se você perguntar a que eu mais gosto, é a barbearia. A mais rentável hoje é o digital. Hoje é onde eu ganho mais dinheiro, é na internet. E o meu prolabore na empresa de portaria que eu tenho, de segurança, já é um prolabore alto, porque eu tenho muito cliente. Mas em termos de crescimento, assim, a gente está crescendo absurdamente no infoproduto e tal. Tanto é que agora a gente abriu uma empresa mesmo, com 8 pessoas para trabalhar só com isso, para fazer girar. E tem outros negócios também, né? Eu vi que você trabalha também, tem uma assistência técnica de eletros. Eu tenho administrador de condomínio, tenho uma empresa de mercado de autoatendimento, aqueles mercadinhos de condomínio, que o condomínio desce, ele mesmo paga, pega o produto. Que legal, muito bom, muito bom. Uma pergunta, você trabalha na barbearia, você sabe cortar cabelo? Não sei. Não sabe cortar nem cabelo? Nem um pouco, não sei nem pra Como onde que vai. você é dono de uma barbearia e você não sabe cortar cabelo? Me fala aí como que é essa sua estratégia de você montar um negócio que você não tem o know-how da mão de obra. Vou falar pra você, muito empreendedor raiz, aquele que provavelmente ele vai abrir o negócio e ele vai morrer refém do negócio, ele geralmente é o expert do assunto. É o cara que manja muito. Ele provavelmente ele vai abrir o negócio e ele vai morrer no negócio. Até o fim da vida, ele vai ser refém ali, tem hora para entrar, hora para sair, fica ali, o melhor funcionário é ele, dele mesmo. Que é geralmente o padeiro que abre a padaria, o cara que manja muito de uma coisa e abre uma empresa. Já quem não entende do negócio, a chance de prosperar é maior, desde que ele entenda de negócio, não do negócio. Então eu acho que o meu sucesso na área, ele diz respeito justamente ao não entender do negócio, que é cortar cabelo. Mas eu entendo de negócios. Então isso me ajuda a crescer o negócio de barbearia. Sim, porque você não fica preso na operação, você fica totalmente focado na estratégia. Primeiro é a limitação. Quando você corta cabelo e abre uma barbearia, provavelmente você vai cortar cabelo nela para pagar as contas. E aí você não acredita que você tem potencial de empreender, de gerenciar, você não tem conhecimento de gestão, porque na área da barbearia é assim, ó, 90% da galera é um ótimo barbeiro, dá muito dinheiro para a barbearia onde ele trabalha, e aí os clientes começam a falar, por que você não abre? Você tem talento, você vai para frente. Imagina você cortando, não tendo que pagar a comissão para a barbearia, você ficando com todo o dinheiro. E ele acha, poxa, é verdade, se todo mundo tá falando, eu sou capaz. Aí ele abre, e aí aquilo que ele ganhava só de comissão e colocava no bolso, agora ele tem que pagar um aluguel, tem que pagar água, luz, telefone, internet, uma recepção, um sistema, ar-condicionado. E ele fala, vixe, agora me ferrei. E aí ele fala, agora eu vou contratar. Aí ele fala, agora eu vou contratar uma equipe. Sim. Aí ele fala, vou pôr mais barbeiro que eles vão me dar dinheiro. Só que ele não sabe gerenciar, ele não tem liderança, ele não tem capacitação, ele não sabe treinar. Ele é bom, mas ele não consegue replicar o talento dele. E aí ele olha para a equipe, um bando de medíocre que não entrega resultado que ele tem, e aí ele tem que cortar mais cabelo que todo mundo, entrar mais cedo, sair mais tarde, sem folga, sem fim de semana, sem feriado. Aquilo que era um sonho vira um pesadelo. E é engraçado, Jonas, que quem tem muita expertise na operação, ele fica um pouco... Posso tomar tudo, né? Claro, toma tudo. Não é vinho, tá, gente? Suco de uva, pra gente ficar bem são pra falar do assunto. Não vão me criticar depois. Quem tá na operação, quem é técnico, né, do seu negócio na operação, tem uma dificuldade de passar. Porque se você é técnico, você meio que tem aquilo como se fosse um filho. É o seu talento. É o se meu gaba talento, de ser é o meu centralizador, dom, eu eu manjo. sei fazer isso. E aí você tem aquela dificuldade de passar aquilo para outras pessoas, né? De sair da operação e ir para a parte estratégia. Muito legal isso que você falou. Gostei e serviu até para mim. É igual você. Eu ia falar, é igual você. Pra mim. Obviamente que não deve ser a sua visão, mas se você for uma contadora que atende os seus clientes, centraliza todo mundo, dificilmente você vai crescer. A não ser que você abra mão desse bezerro que você acha que é seu filho. É que, na verdade, assim, na minha área, tem muito isso, né? A gente fica preso na operação mesmo porque eu tenho que ter a responsabilidade técnica, né? Sim, a gente sim. tem Você um que assina, é conselho, né? responsável. Eu que assino tudo. Então, eu tenho que revisar os trabalhos, né? Então, às vezes é muito complexo, então eu fico com medo, a gente fica meio com medo, né? Você tem que de pôr uma passar, Débora, né? treinar ela e colocar ela na preciso de sua uma cadeira para você bem empreender. isso.
Mas eu já tinha ouvido muito falar nisso. É uma coisa que eu treino em mim, é muito legal. Foi uma dica até pra mim. Eu vou te falar de mim. Chegou um momento que eu tinha 13 clientes. Olha como ficou marcado pra mim. Eu tinha 13 condomínios. E os síndicos só falavam comigo. E eu me gabava. Eu falava, mano, eu sou fudido, perdão da palavra. Eu atendo todo mundo. Mano, eu sou zica. O Nenhum telefone cliente... não para de tocar, a gente se sente importante. E aí eu ouvi isso no curso de gestão que eu falei, que eu participei. Eu falei, cara, como eu sou um... Eu me senti um merda. Eu falei, cara, eu tô achando que centralizar é top. Centralizar é o fim de carreira pra qualquer um. Eu tô refém do meu negócio. Ali eu falei, eu preciso crescer. Só que crescer implica perder, porque clientes que estão aí mamando em você, tipo, eles estão agarrados. Ah, eu gosto do Jonas porque ele me atende a qualquer hora que eu ligo e tal. E não é positivo isso. E para você crescer, você tem que abrir mão desses clientes. Então foi difícil. O cliente chegar em mim e falar, se você não me atender, eu vou sair. Eu falei, então sai. Então já aproveitar e te fazer uma pergunta. Você já precisou dispensar algum cliente? Lógico. Como que é essa experiência? É libertadora. Mas foi porque ele não se adaptou à sua forma de trabalho? Porque eu gastei muita energia concentrada em um cliente só. Isso é negativo demais para o seu negócio. Quando você tem, e aí a parte de gestão, a habilidade de gestão é você entender os indicadores, ver quanto o seu cliente consome da sua equipe. Quando você entende que um cliente está destoando isso, está na hora de você demitir ele. Porque a sua equipe tem que ter uma concentração dedicada, mas não preferencial para nenhum cliente. E no começo é difícil você falar isso. Você vai falar, tá bom, é fácil. Mas o cliente que é o meu melhor, eu não vou dar atenção pro cara? Sim. Você vai dar a atenção que ele merece. Pode ser diferente do que te dá menos dinheiro, mas não em excesso. E aí quando você identifica que você está colocando a sua equipe inteira para trabalhar para uma pessoa, se você colocar na ponta do lápis, você está perdendo dinheiro. E se não tiver perdendo dinheiro, você está perdendo a oportunidade de crescer. Verdade. Então é colocar um comercial, jogar cliente para dentro e dispensar aqueles que não servem. Parece duro, né? Quando a gente fala em prestação de serviço, parece duro. Principalmente mas no começo, o processo, né, de crescer. No começo, às vezes não. A gente depende muito, né, dos primeiros clientes, dos maiores clientes, né? A nossa renda acaba São fases, né? Na fase infantil a fase infantil da empresa é normal. Mas se você ficar nessa, você fica o resto da vida, assim, entendeu? Verdade, muito bom. Uma coisa bem interessante, Jonas, a barbearia, ela é um ramo de muita recorrência, né? Os homens cortam o cabelo o tempo todo, né? Eu tenho 2 homens em casa, eu acompanho. O meu marido, ele não gosta muito de cortar o cabelo, não. Mas meu filho, por ele, tava toda semana. Inclusive, ele faz na sua barbearia, meu filho. Ah, é? É fã da sua barbearia. Qual que é o dia que os homens mais cortam o cabelo, assim? A clientela? Dia da semana. Aí você tem que entender muito de negócio, mano. Aí eu me garanto, ó. Existem regiões onde a cultura predomina. Por exemplo, na zona leste de São Paulo, onde eu tenho uma concentração de barbearias, é quinta, sexta e domingo. Por que não sábado? Porque o sábado não abre. Então seria quinta, sexta e sábado. Tá, mas se abrisse? Seria quinta, sexta e sábado. Agora, eu tenho uma barbearia, por exemplo, em Perdizes, que a gente abriu recente, que lá, se você, no domingo, que hoje é um dia top pra gente, que seria o nosso sábado, não corta nada. A galera vai no horário comercial na semana, porque é uma galera que empreende, que tem dinheiro, que tem liberdade geográfica, liberdade de tempo, ela prefere usar. Naquela área também tem muitas empresas, né? Gente que está trabalhando e usa o horário do trabalho mesmo para cortar o cabelo. Mas são pessoas que não gastariam o tempo dela no fim de semana indo na barbearia. Diferente o público CLT, ele vai no fim de semana, que é o horário que sobra para ele, entendeu? E o público empreendedor, ele vai na semana porque ele tem liberdade para fazer isso. Eu não iria no fim de semana na barbearia. Jamais. Mas se eu fosse CLT, talvez eu iria, porque é o tempo que sobra, entendeu? Tem que ir pelo que sobra. Sabe que hoje, agora à tarde, agora são 7h15, às 3h30, eu tava na academia. Olha só. Assim. Top, hein? É bom, né? Eu fui pra academia, voltei, tomei um banho, já escovei meu cabelo e vim pra cá. Porque é um horário legal pra ir pra academia e nem sempre não é todo mundo que tem essa oportunidade, na CLT você não teria, né? Não teria. Seus funcionários não podem fazer isso. Até que pode, né, Thay? A Thay tá ali, às vezes ela fala, eu preciso negociar fazer alguma bem, coisa. né? Eu sou boazinha, não sou, Thay? Eu sou boazinha. Mas por que eu te fiz essa pergunta? Porque, pelo menos aqui na região, né, do Itaim Paulista, da Zona Leste, sábado é um dia de maior movimento. E você é uma barbearia que não abre no sábado. Eu queria que você falasse a sua relação com o seu princípio com relação a isso
E isso te trouxe prejuízo? O que isso significa para você hoje? Não abrir as barbearias no sábado. Então, é assim, ó. Vai parecer clichê de novo falar de inteligência emocional, mas como mudou minha vida, eu tenho que valorizar aquilo que transformou. Na inteligência emocional, isso não é nem religião. Você tem um termo que chama princípio, por exemplo. Você não abre mão de princípio por nada. É isso que você tem que entender. Quando você entende que você não abre a mão de princípio por nada, não existe negociação. Então você não sabe se você vai ganhar ou perder. Você sempre está ganhando porque você não abre mão. E quando eu entendi que era um princípio a guarda do sábado, eu não abri mão. Então, para mim... As pessoas que estão ouvindo que não são adventistas Verdade, entenderem, né? Você guarda o sábado porque se a sua religião é adventista, Sim. certo? Mas não abrir aos sábados não é pela religião. Que talvez ninguém saiba, mas quando eu abria a barbearia Castellanos, eu abria aos sábados. Eu tinha um sócio que não era adventista, então a gente abria. Porque para mim eu não via problema. Quando eu entendi que era um princípio meu, que eu não deveria abrir, nem independente se tivesse o meu envolvimento eu não abriria, no começo, foi tipo no segundo mês. Falei, cara, eu não vou abrir mais. Ah, por quê? Pela sua religião? Não, não é por eu ser adventista, é porque eu acho que tá errado. Pelo meu princípio de guarda do sábado. E aí, a partir desse momento, não foi mais discussão. E assim, ó, mesmo sendo dono, eu tenho gestores que vieram de fora, que não são adventistas e tal. E eles, quando entram, eles falam assim, não é possível que você não abre no sábado. Sábado é o dia que todo mundo corta cabelo. Eu falo, não abro, se você tocar no assunto, você não vai trabalhar comigo. Uhum. Eu já deixo muito claro, porque o princípio não é negociável. Então, para mim, é muito tranquilo. E se você se corrompe pelo dinheiro, você se corrompe por qualquer coisa. O dinheiro é só uma desculpa. Excelente. Mas, de verdade, você vai se corromper por qualquer coisa, não é só o dinheiro. Nossa, você falou uma coisa que eu acredito super, né? Eu fui CLT uma boa parte da minha vida, né? E muitas pessoas me perguntam, falam, como é que você conseguiu, né? Trabalhar e não trabalhar aos sábados? As pessoas perguntam, até empregadores, né? Muitos deles perguntavam, mas por que você não trabalha o sábado? Ah, porque eu sou adventista. Mas você vai ficar desempregada, assim? Nunca verdade. fiquei. Nunca fiquei. Eu também nunca... Se eu falar pra você que eu tive um problema com o sábado, é mentira. Nunca tive. Pode ser que eu dei sorte, não sei. Mas eu nunca tive, com nada, com nenhum problema. É que assim, tem uma Pelo contrário, me traz muito respeito. Isso. Principalmente na área da barbearia, porque todo mundo fala, você é louco? Como é que você não abre no sábado? E quando eu explico, fala, cara, virei mais admirador seu por conta disso. Sim, muito legal. O próximo aqui, eu vou falar sobre a área da educação. A área da educação, ela tá assim, deu um boom na internet, né? Eu acho que foi mais na pandemia, né? Parece que na pandemia deu um boom. E qual foi o insight para você entrar nessa área? Por que você decidiu? Foi os próprios seus seguidores, né? Assim, as pessoas que estavam ao seu redor que foi te pedindo, ou você que identificou que era uma oportunidade de negócio? Posso contar? Vai demorar ainda. Vai contando. Se demorar, eu corto. Você vai me cortando aí. O que acontece? Ó, vamos lá, vou te explicar desde o início para você entender. Eu nunca fui voltado ao digital, então eu tinha um Facebook, tipo, amizade e tal. Mas Instagram eu demorei muito para abrir, tipo, não era um foco. Nunca foi um foco trabalhar com o digital. E de repente, quando eu fiz as minhas formações de coach, hoje eu sou Master Coach, então eu fiz todas as graduações do coach. E lá a galera, não, você tem que ser coach, você tem que aparecer no Instagram, você vai pegar cliente por lá e tal. Eu falei, vou abrir. Eu abri o Instagram em 2018. Finalzinho de 2018. E aí, mano, é assim, existe uma parada do digital que é séria, existe outra que é a rede social. E falar de uma parada séria da rede social, do digital, com quem só tem a rede social é praticamente impossível. Então posso dizer que quase ninguém vai entender, mas quem tem Instagram não vai entender que existe um negócio chamado Instagram, vai entender que é uma rede social. E pra mim era assim. Então a galera falou, mano, você tem que ter seguidor, você tem que fazer isso. Então eu fazia sorteio, eu contratava aqueles robozinhos pra ganhar seguidor e tal. Resumindo, quando eu fui entender que o digital era um negócio... Eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado. Tô achando que eu tô fazendo certo, tô fazendo tudo errado. E aí, na pandemia, acho que foi 2021, hoje eu tenho 1 ano e 5 meses com esse perfil que eu tô. Eu desativei o perfil antigo que eu tinha, que era voltado à inteligência emocional, e eu abri um voltado a empreendedorismo, que aí eu entendi, fiz alguns cursos, falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro com isso, de verdade.
E aí eu comecei do zero mesmo. 0 seguidores e fui. Hoje eu tenho acho que 50 mil seguidores. A gente tá caminhando aí para terminar o ano com 80 E você mil. começou do zero esse perfil de 50 Do absoluto zero. E aí, quando eu já comecei diferente. Eu já comecei voltado a gerar conteúdo. Entrar na barbearia nem era o meu plano. Eu ia gerar conteúdo pro empreendedorismo. Aí uma vez eu tava assistindo um podcast, ó. Pra quem acha que podcast é só conversa. imagina. E tinha um especialista no digital e ele falou, cara, não adianta você fazer algo que você não goste. Ou algo que vai te dar trabalho. Porque o dia a dia do digital é o que vende, é o relacionamento, a galera te vê, a emoção. Eu falei, cara, o meu dia a dia é barbearia, então eu vou, porque a empresa que eu fico, que eu faço acontecer é a barbearia. As outras, elas são autogerenciáveis. E a barbearia eu tô lá, sempre brincando, visitando, eu gosto de estar. Falei, então eu vou unir o útil ao agradável. E aí eu comecei a falar. E quando eu entrei na área da barbearia, qual que era o problema? Todo dono de barbearia é barbeiro, e todo barbeiro investe em corte. Eu falei, cara, eu tenho um nicho aqui que eu vou andar sozinho, que é gestão. Que é transformar a barbearia numa empresa. E você hoje, conhece alguém que faz esse serviço que você faz? Hoje tá vindo um outros? monte. De Mas uns você 3 foi meses o pra cá tá vindo um precursor. monte. Agora eu tenho alguns concorrentes fortíssimos, que aí é polêmica, mas ninguém entende porque não é da área, então... Não. Mas a gente tá brigando aí palho a palho. Mas o que hoje eu ganhei com o digital supera qualquer ganho que eu tenha com as empresas que eu fui crescendo, né? Tipo, em 1 ano e 5 meses, eu já faturei muito dinheiro com o digital só em venda de infoproduto. Tá, você tem um curso que você vende para barbeiros ou para empreendedores de barbearia. Eu tenho uma esteira de produtos. O meu assunto principal é gestão e eu tenho um curso chamado Barber Business, que é voltado para o dono da barbearia. Esse curso, ele custa aí R$700, mais ou menos. Eu já vendi 830 cursos desse em 1 ano e pouco. Só que, quando eu lancei esse curso, eu descobri que o dono da barbearia tinha vários barbeiros que trabalhavam com ele. Falei, cara, esse dono não vai conseguir transmitir isso para os caras, então vou abrir agora um curso para o barbeiro. E aí eu tenho um curso chamado Barbeiro Completo, que eu ensino tudo além do corte. Eu criei uma roda da vida para o barbeiro com 8 áreas e o corte é uma delas. E as outras 7 eu ensino, que é gestão, liderança, indicadores, finanças e tudo mais. E aí esse curso também veio assim, tipo, arrebentando no mercado. Então hoje eu tenho o Barber Business e o Barbeiro Completo. Aí agora a gente montou uma empresa, mesmo CNPJ, Jonas, do mercado digital, em que a gente está indo para 6 produtos numa esteira. Então, Que legal. vai ser difícil a galera entender, mas é É pegar... Hotmart que você usa? Não, usa aqui o Wi-Fi. Aí a gente vai sair de um produto de R$97, forçar o cara aí para um de 197, Um complemento 497, 997 e uma mentoria de 5 mil. Essa vai ser a esteira e o cara tem que começar aqui e sair aqui. Entendi. Isso é a estratégia, né? E a mentoria é com você? Sempre comigo. Aí a ideia agora com a empresa é me puxar para criar o modelo de negócio e criar uma academia. Aí atrás, por baixo de mim vão vir outros que eu vou agenciar, entendeu? Entendi. A gente já até falou um pouco dessa próxima pergunta, mas eu vou ser um pouco mais específica. Eu queria saber a sua estratégia de marketing nas redes sociais, com relação a comportamento, né? Porque você tem um estilo assim que eu gosto, eu também faço isso, né? Que é postar rotinas, coisas pessoais, né? Às vezes as pessoas que assistem, né? Quem não entende que o Instagram é um negócio, acha que é exibicionismo, que muitas vezes é ostentação, mas ninguém... Você liga? Essas pessoas tipo, não... Você dá assunto, não? Não, eu não dou assunto porque tudo que eu faço na internet é intencional. Eu Não, eu faço... digo você dá assunto para quem... Você deve receber essas críticas, né? Não recebo. Recebo pejorativos. Tá. Blogueirinha. Entendi. A blogueirinha. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem que tem uma intenção em tudo isso. Ah, sim. Né? Então, eu tenho a minha estratégia e eu queria saber a sua com relação ao que você vai postando nas redes sociais de dia a dia. Pode falar assim, né? Tem... Pode, eu só quero que você fale em forma de estratégia. Tá bom. O que você posta, por quê e como isso vai atingir o seu público-alvo. Tudo é propósito. Não existe nenhum stories, pelo menos o meu, que não existe um propósito. Ou de mostrar que eu sou bem
sucedido financeiramente, convidar o cara a refletir sobre isso, para ele me seguir, para eu comprar o meu produto, ou criar network com alguém que vai me trazer seguidor, que vai me trazer oportunidades. Mas a estratégia é criar uma tribo e o digital. Ninguém compra o seu produto. Você pode lançar um curso, ninguém vai comprar. Quem que eles vão comprar? Você. Você. É relacionamento. Se ele não gostar de você, ele não gosta do seu produto. E se ele achar que você é ruim, seu produto é ruim. E se ele não vê que você é bem sucedido, ele não vai ver que o seu produto vai fazer o resultado. Assim, por que eu vou comprar um produto dele se ele próprio não consegue ter resultado com isso? E assim, quem não entende isso, olha e fala, quer se aparecer. E aí, qual é o sentimento com essa pessoa? É dó. Porque essa pessoa está sendo enganada e ela nem sabe que está sendo enganada. Perdendo dinheiro, na verdade, que ela poderia estar usando. Na verdade, ela está sendo enganada porque ela compra de pessoas assim, mas ela só não acredita de quem ela conhece, entendeu? Mas isso é uma estratégia, ela está sendo enganada e você vê que ela está sendo enganada e ela não sabe, entendeu? E tem essa separação de seguidores que te conhecem, né, que já te conheciam antes de você vender infoproduto, e pessoas que te conheceram pelas redes. Eu não sei com você, mas comigo eu percebo que assim, a admiração é diferente. Uma pessoa que vem de fora, ela te dá tanto valor, você é o top ali do assunto. E a pessoa que te conhece usa de forma pejorativa aquela sua atitude, né? Como que você encara isso? Ó, na barbearia, hoje eu tô aí tranquilamente no top 5 de desse nicho, autoridade, né? No Brasil. De verdade, assim, sem demagogia. Todo mundo me conhece. Se eu for em Maceió, numa barbearia, o cara vai me conhecer. E os meus barbeiros não compram o meu curso. E os barbeiros que já passaram pela Gazelas não compram o meu curso. E todo mundo do Brasil compra. Eu tive um treinamento domingo agora. Tinha gente do Brasil inteiro. Os caras vieram, ficaram no hotel no Itaim Paulista para fazer um treinamento meu. E os caras que me conhecem, a maioria deles não compra. E existe um estudo que diz que a pessoa quer te ver bem, mas não melhor que ela, entendeu? Putz, eu ia falar isso, cara. Então, assim, dificilmente é o seu ciclo de amigos, que é a média. A média é você estar perto de pessoas que vão conduzir você para cima ou para baixo. E qual que é a sua média antes de você começar a empreender? Eram pessoas medíocres. Eu tô falando medíocre de ser uma pessoa, sei lá... Não é financeiro, né? Medíocre é mediana. Isso é o significado de medíocre. E a sua média, ela vai querer te ver bem se você estiver abaixo dela, mas não acima. E aí, provavelmente, quando você se destaca, que você vai falar para elas, ou que elas não conhecem você, ou que elas não entendem qual é a sua atitude, ela fala assim, poxa, como é que pode? A Débora é igual eu, como é que ela vai ser bem-sucedida ou não? E aí ela vai te apoiar como? Ela vai falar, nossa, a Débora tá voando e eu tô aqui. Até nas curtidas, né, a gente sente isso. Que as pessoas que conhecem a gente curtem bem. Mas eu vou falar para você assim, né? Quando eu abri esse perfil, eu já tinha uma mentalidade diferente. Eu nem sei se eu tenho pessoas que me conhecem que seguem. Não tenho esse dado para te dar. Às vezes uma ou outra me chama, mas eu nem falo com elas, eu nem falo para elas, né? Então, para mim, dane-se. Eu falo pro meu público. Eu tô ganhando dinheiro com eles e tá tudo bem pra mim. É um trabalho, né? É o que as eu pessoas... faço hoje, esse último mês, a gente bateu 39 mil reais em 30 dias de venda no Perpétuo. Perpétuo é quando você vende um produto e deixa ele vendendo lá. Eu coloquei 900 reais de tráfego. Eu coloco 900 por mês e ganhei 39 mil reais. Eu tô preocupado se alguém vai falar, o cara tá blogueirinho, eu quero que se dane. Eu falo assim, que as pessoas que vão me chamando aí de blogueirinho, faz esse tipo de comentário, né? Eu tô ganhando dinheiro, cara. Eu não tô interessado em quem tá pensando ou não tá pensando. Quando eu vi a sua plaquinha, você vai pôr no YouTube isso aqui, né? Você vai criar um canal. Quando eu vi a plaquinha, você põe aqui, ó. A galera vai falar, não dá pra ficar muito debatendo. Mas tem gente que nem entende, na verdade, né? Vê de longe, não entende como que funciona o negócio, aí vai criticando... E depois, quando você estiver bem, tu vai falar, tá roubando. Mas isso é em qualquer negócio, eu acho, né? Tipo, quando as pessoas veem você prosperando, ela fala assim, quando você foi abrir sua contabilidade, provavelmente a galera falou assim, quem era CLT ou quem era da sua média falou, você é loucona, né? Não sei quanto você ganha, mas falou, vai trocar um trampo pra empreender, vai dar errado, vai quebrar a cara. Aí quando você começa a dar certo, as pessoas falam assim, vixe, mano. O que será que ela fez? E aí, quando você estoura mesmo, elas vão falar, ô, Débora, o que você fez? Me fala aí, eu vou te pagar pra você me ensinar. Sim. É sempre assim, o louco vira gênio. É verdade. A gente tá quase chegando no final.
é a penúltima pergunta, que é mais até voltado para o meu nicho. Eu sempre faço essa pergunta porque eu quero entender dos empreendedores as dores com relação à parte administrativa, financeira e contábil. Uhum. Hoje você tem um nível assim que você tem uma equipe que cuida de tudo isso, né? Sim. Mas até você chegou a me ligar uma vez para perguntar, né, na questão da minha área, da estratégia de contratação, e tal. Como que é essa área contábil para você hoje? Eu sei que não tem nada a ver com o seu ramo, mas como que você lida para gerenciar isso? Porque o contador deveria ser o médico dos empresários, deveria... Eu ia falar isso, né? eu ia falar que, na minha visão, eu tenho 2 pessoas ou 2 cargos que eu dou a minha vida, que é o advogado e o contador. E você não pode mentir para eles. Em hipótese alguma. Não, eles sabem tudo de mim, de ruim e de bom. Porque eles seguram a merda, né? Se der merda, eles seguram. Tem que Então, estar ciente do que está acontecendo. para você que é empreendedor, grava isso. Você vai crescer, você vai ver. As 2 pessoas você tem que mandar flor, você tem que mandar bombom. É o contador e o advogado. Esses 2 você tem que tratar como rei mesmo, porque eles são os caras que conduzem. Como que você vê essa importância, assim, falando mais abertamente, qual a importância que o contador tem no seu negócio? Bom, o contador hoje, ele é o responsável por me dar direcionamento, até de investimento, o contador, ele te dá uma clareza. Então, eu sei quanto eu posso gastar e quanto eu tenho que economizar no mês, justamente por um cenário que a contabilidade me dá. Além disso, ela, pelo menos no meu caso, a contabilidade ela é responsável hoje na minha empresa, eu digo por quase 50% do sucesso. Porque tem contador zoado, né? O seu é interno hoje, né? Você não tem uma contabilidade séria, você tem interno. Mas tem muito contador zoado que enrola o cliente, que tributa errado e tal. O contador bom, ele salva a empresa. Porque você sai de uma... Eu já cheguei a pagar quase 29% de imposto. Nossa! Você vê. E eu olhei no Google e eu vi que eu tava... Eu olhei no Google e eu vi que eu tava perdendo dinheiro. Uhum. E eu cheguei no contador. 30 anos de contabilidade o cara tinha. Só que ele usava a máquina de escrever ainda. Nossa! E aí eu falei pra ele, cara... Eu tô tributando 29%. Ele falou, verdade, né? Ele nem tinha percebido. Aí eu mostrei pra ele no Google uma matéria e ele falou, eu nunca tinha visto isso. E aí eu saí de 29% para 6%, mano. Porque só era eu abrir um CNPJ novo e começar com 6%. Sim, no Simples Nacional. E aí eu falei, mano, eu não posso mais arriscar com o contador, porque pra mim, e a visão de todo mundo que tá aí, é contador, tipo, cara, emitiu a nota pra mim, tá tudo bem. O cara salva a sua empresa, filho. E já era. Se ele for um contador bom, ele salva a sua empresa, ele te dá direcionamento, ele te dá consultoria. Acho que você deve acompanhar os seus clientes. A minha contabilidade ela é consultiva. E é um ponto importante pra gente contar, porque tem contadores que são tradicionais, que mandam folha, impostos e já era. E tem os contadores que eles trabalham com gestão. Te dando uma visão de fluxo de caixa, te dando uma visão de DRE e tal, algo que vai mudar a sua vida, né? Eu sou fascinado em indicadores, tipo, eu gosto de olhar os números e falar, tá, o que significa cada coisa disso? Uhum. E um contador bom que direciona o cliente, mano, eu acho... Faz muita diferença. Né? Hoje meu contador, tipo, liga pra mim e fala, cara, você tá tendo muita ação trabalhamos, tá acontecendo alguma coisa? Aí a gente vai avaliar o cenário, não, perdeu um cliente e tal... E é tudo bem. Ou não, cara, estamos fazendo merda, vamos rever. Mas o contador te auxilia, senão você fecha o olho e quando você vê, você quebrou. Sim, já quebrou e depois que vai ver, né? Vamos para a última pergunta. Como que você vê o Jonas lá no futuro? Quais os seus sonhos, assim, para a parte de negócios e pessoal? Porque você tem uma família, você é casado, você tem a sua vida. Pessoal e de negócios, como que você vê a sua vida, assim, para o futuro? Eu tenho um plano de aposentadoria com 45 anos. É o que eu quero. Se vai acontecer ou não, não sei, mas ainda tenho 9 anos para chegar nesse ponto que eu quero. A minha visão é viver das empresas sem ter a necessidade nenhuma de estar nelas. Hoje eu atuo nelas ainda como presidente. Existe a necessidade da minha presença uma vez ou outra. Mas eu não preciso estar diariamente nas empresas. Eu quero chegar e ter o ponto de não ter que nem pensar em trabalhar, só viver da renda que elas me dão. E morar
longe, assim, tipo, bem longe, no interior, longe de tudo isso. É um planejamento da minha família, né? Sim. E aí, com 45 anos, eu quero estar aposentado. Mas continuando no mesmo negócio que você tá hoje? Ou você pensa em mudar alguma coisa? Eu provavelmente, grava isso, quando vai pro ar? Esse ano, né? 2022. Provavelmente daqui uns 5 anos eu vou estar no top 1, assim, da barbearia. Você, o cara mais conhecido no Brasil, provavelmente. Vai, com certeza vai. Bom, Jonas, muito legal, assim, toda a história que você falou. Aprendi bastante com você, até como empreendedora, que você Obrigado. é empreendedora bem mais tempo que eu, né? Apesar de eu estar na área há muitos anos, mas como empreendedora só 1 ano e meio. Aprendi muita coisa hoje aqui. Mas agora nós vamos para umas perguntinhas finais, que elas são um pouco mais pessoais, né? Tá. E que são surpresas. E você só pode responder com uma frase, tá? Sem se delongar. Pode pensar na frase? Não. Pode pensar. Não muito, senão o vídeo fica longo. Tá. Mas tem que pensar, né? Vamos lá, a primeira. Hoje, qual o seu maior medo? E isso envolve pessoal e Sim, tudo, né? pessoal e negócios. Acho que não conseguir educar bem os meus filhos. Legal. Se você tivesse que mudar alguma coisa em você, o que você mudaria? Pode ser Nada. físico ou pessoal? Nada. Não? Nenhuma lipo? Não. Por enquanto não, né? Homem Hoje nem não. pensa nisso, né? Mulher que fica pensando nessas besteiras, né, Jonas? Mulher tem uma lista, né? É, tem uma lista. Não, e vai fazendo, é um vício, viu? Faz uma, Eu imagino. daqui a pouco é outra, eu que digo. Do que você mais se orgulha na sua vida hoje? Minha persistência. Muito bom. Me fala uma coisa que em você é único, que você não vê em outra pessoa. Liderança. Acho que eu tenho essa qualidade. Forte. Aí você fala, falta de humildade também. Só brincando. Mas sabe que eu aprendi uma coisa, que se você não acreditar em você mesmo, ninguém acredita. Então, a sua postura com relação ao que você é que vai determinar o que a pessoa vai achar de você. Se você não acredita, você não vende. Você só vende aquilo que você Exatamente. acredita. E uma outra coisa que eu acho bem legal, uma frase que eu vi que eu nunca me esqueço. A responsabilidade do valor que a outra pessoa te dá é sua. É lógico. Não é ele. Ah, ele não me valoriza. Tá, não valoriza por quê? Porque você permite isso, né? Exatamente. Você tem algum arrependimento? Se sim, qual? De não ter conhecido a inteligência emocional antes. Quem é a pessoa mais influente na sua vida hoje? Aquela pessoa que você pode estar com uma coisa engatilhada ali, mas se a pessoa der uma opinião, você para pra pensar. Ó, a pessoa mais influente hoje na minha vida é meu filho. Sério? É. E não é pela opinião. É pela opinião dele. Não é que a opinião dele é conclusiva para o que eu vou fazer. Mas por incrível que pareça, se ele não concordar com algo, ou se ele falar que não acha legal, mexe comigo numa forma que talvez eu recue. Pelo menos você para pra pensar, né? Qualquer outra pessoa, se eu tiver um pensamento fundamentado, não tira. Se ele falar, não gostei, eu não sei por que eu repenso. Legal, muito bom. Ele foi seu primeiro filho, né? É, Acho que tem essa ligação. Pode né? ser que sim. Qual é um dos seus maiores desafios de vida? Algo que você tem tentado, que é um desafio pra você pra vida. Eita, essa foi forte, hein? Meu maior desafio... Aí eu vou falar profissional. Meu maior desafio é ser a maior rede de barbearias do Brasil. E eu tô tentando isso e eu tenho um prazo de 5 anos para conseguir. É um prazo curto, né? É. Qual é a sua coisa favorita sobre você e por quê? Pode Coisa? ser característica, Tá. pode ser atitude. O que eu mais gosto em mim é a persistência, mano. Eu sou assim... Pra você me convencer que vai dar errado ao que eu tô fazendo, você vai ter que lutar muito. Então eu acho que essa característica que eu adquiri por falta de opção, eu acho que eu nunca conheci ninguém que tivesse na mesma intensidade que eu, assim, de falar, mano, dane-se, vai dar, e já era. Porque eu já fiz coisas que, assim, até a minha mulher, minha mãe falar, não, vai dar errado, e eu falar, agora que vai dar certo. E depois que eu aprendi que a crítica pode ser alavanca, eu acho que eu fiquei meio desacreditado na vida. Tipo, quem critica eu acho que vai dar certo mais ainda. Legal.
Se você tivesse como ter um superpoder, qual que você escolheria? Que legal, hein? Eu acho que se eu pudesse... Superpoder? Se eu pudesse controlar a vida dos meus filhos, eu gostaria de ter esse superpoder. Você tocou na minha ferida agora. Eu acho que o meu filho já tá com 12 anos, tipo, ele já tá começando a ter opinião própria, já tá... E eu tô chocado com isso. Posso te falar um segredo para uma mãe de uma filha de 20 anos? Você nem começou. Eu sei. E eu já tô chocado. Tem muita coisa. Eu não tô sabendo lidar com isso, não tô sabendo lidar. É difícil. Vai se acostumando com isso. Não sei se... Você que trabalha com educação de filhos, sei lá, ajuda nós aí. Porque não é fácil. não sei se eu viro amigo, se eu viro carrasco. Eu tô na fase do amigo, tô testando. A gente fica naquele meio termo, né? Não posso ser carrasco para ele poder ter a liberdade de me contar as coisas, mas eu não posso ser muito amigo e perder a minha autoridade. Exatamente. É um meio de caminho assim que a gente... E eu nessa fase de muito amigo, meu filho já quis, tipo, falar que eu tava errado, ó. Onde eu ia entender isso? Você sabe que uma vez eu ouvi dos meus filhos, você nunca assume que você tá errada? E eu tive vontade de falar, mas eu nunca estou errada. Quando acontecer, se acontecer um dia, quem sabe? Não, mas aí teve um dia que eu parei pra pensar, será que em algum momento eu não estou errada? Né? Porque quem tá de fora tem uma visão diferente. A gente como pais, né, a gente acha que a gente tem a verdade absoluta. Uhum. Né? E a gente fala, não, você tem que fazer o que eu estou mandando. Mas às vezes é bom parar pra ouvir, né? Nisso eu não tenho esse... Porque eu já errei uma vez com meu filho quando ele tinha 4 anos. Eu fiz uma piada de mau gosto com ele. E foi assim, 2 coisas em sequência. Ele apanhou na escola com 4 anos e eu mandei ele bater. Falei, ó, próxima vez que você voltar chorando, você vai apanhar. Quando alguém te bater, mira no saco e bate. Nossa. E ele fez isso. E ele deu um chute no saco do moleque. Nossa. E aí ele chorou mais, eu vi que eu causei um trauma nele. Uhum. E depois eu fiz uma piada de mau gosto com ele e ele não gostou. Aí foi a primeira vez que eu pedi desculpa. De lá pra cá eu acostumei, entendeu? Se eu faço algo que eu entendo que é relevante pra ele, eu vou e me desculpo. Legal. Última pergunta. Como você quer ser lembrado? Tanto hoje como no futuro. Quando fala assim, sabe o Jonas? O Jonas... Na verdade, eu tenho um legado, né? De inspirar as pessoas, a transformar a vida delas. Então, eu quero ser lembrado dessa forma. Alguém que inspirou. No nicho que eu tô, nas pessoas que têm envolvimento comigo, eu quero que quando eu morrer ou quando eu ficar mais velho, as pessoas olhem e falem, caramba, ele me inspirou. Acho que esse é o maior legado que eu posso construir. Propósito para você. Legal. Bom, chegamos ao nosso final. Te agradeço muito, Jonas. Já te conheço há muitos anos. Obrigado. Acho que mais de 10 anos, eu acredito. Fiz uma viagem maravilhosa com a sua mulher, né? Fomos para os Estados Unidos, verdade. 2 solteironas, sem marido, sem filho. Foi muito bom a nossa viagem. Você vai viajar por enquanto? Não, meu foco agora é outro, segredo. Verdade. Mas, assim, já te conheço há muitos anos, mas eu não conhecia muitas das coisas que você tá me falando aqui. E, assim, serviu muito de experiência para mim, né? Obrigada. Não, foi um prazer vir. E para finalizar, né, depois eu vou fazer os agradecimentos finais, as palavras finais, mas eu queria que você desse um conselho para pessoas que vão te assistir, que querem entrar no ramo de barbearia, gestão, né, que é o seu nicho, e como tornar uma barbearia rentável, escalável e autogerenciável. Tudo isso que te proporciona a gestão. Para quem quer empreender na área de barbearia, esqueça o corte e foque em gestão. O maior investimento que você vai fazer vai salvar a sua vida, vai te livrar de vários problemas e vai te tornar escalável. Que é sentar na cadeira do dono e montar a estratégia para sua barbearia crescer. Então, o conselho para quem quer ter uma barbearia, não para quem quer ser barbeiro. Foque em gestão. Esqueça o corte. E compre seu curso. Se quiser um curso completo que vai te dar direcionamento para isso, Mas é importante, né? Eu tenho esse pensamento que se você quer chegar em algum lugar, você precisa correr com pessoas que já estão lá. Sabe quantos pedidos de reembolso eu tenho na plataforma? 1. Mas você oferece, tipo, se não gostar, eu 30 dias. 30 dias é um puta prazo, né? Geralmente é 7. Eu dou 30 dias e eu tive um pedido de reembolso até hoje, porque ele ainda se desculpou. Ele comprou pensando que era um outro tipo de curso e era voltado à gestão. Então, assim, mano, com todo respeito, o curso de gestão que eu dou é para pegar na mão do cara e fazer ele voar na barbearia mesmo. Legal, muito
Bom, obrigada, viu, Jonas? Por nada. Chegamos ao final do nosso podcast, já agradecendo ao Jonas. Foi incrível, foi muito bom, muitos insights, muitas dicas. Espero que você tenha gostado. A intenção é inspirar pessoas que querem entrar nesse ramo ou até empreendedores que querem insights mesmo de ser gestor de negócios. Foi muito bom, espero que tenha gostado. Não esquece de seguir, compartilhar, ativar o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.